Você já tropeçou em casa, quebrou um copo e pisou num caco de vidro ou escorregou no tapetinho do banheiro? Quem nunca passou por isso, não é verdade? Essas situações são corriqueiras e podem acontecer com todo mundo. Está começando o Saúde em Dia, que hoje chama atenção para um dos principais motivos de emergências médicas no Brasil, os acidentes domésticos. Por causa deles, quase 120 mil crianças e adolescentes foram atendidos em hospitais no país entre 2008 e 2015, de acordo com a ONG Criança Segura. Mas essas situações não acontecem apenas com os jovens. Os acidentes domésticos não têm hora para acontecer, eles nos pegam de surpresa, alterando a nossa rotina e influenciando nossa qualidade de vida. No dia 19 de outubro de 2017, eu chegava em casa por volta de 22h30, depois do trabalho, desci do carro. Nessa noite, a minha filha veio, segurou o cachorro para fechar a porta, o portão, para ele não fugir. Tudo que o portão fechou, ela entrou e largou o cachorro. Quando ela largou o cachorro, ele andou na minha direção. Aí eu fui para subir a escada. O cachorro estava aí na varanda. Então eu fui subindo. Quando eu fui subindo, ele ameaçou vir na minha direção. E eu tive receio que ele colocasse as patinhas em cima de mim e me jogasse para trás. Então quando eu estava aqui no quarto degrau, que eu ia fazer isso aqui, eu tive esse receio que ele viesse na minha direção e colocasse as patinhas em mim. Aí eu recuei. Quando eu recuei com esse pé, eu pisei em falso aqui e já caí para trás. Eu caí para trás aqui e o carro estava exatamente aqui onde ele está, talvez um pouquinho para cá, uns 20 centímetros. Então eu levei o braço esquerdo para me amparar no carro, porque esse corrimão ainda não existia aqui. Aí, quando eu caí, amparei no carro, o braço não aguentou o peso do corpo e ele já, inclusive o braço quebrou, né? Aí eu caí, o pé virou e eu caí escorregando na lateral do carro. Quando eu caí escorregando na lateral do carro, é o que inclusive teria impedido que fosse maior o estrago, né, no corpo. O ombro fraturou, teve umas 3 ou 4 fraturas, mas não precisou engessar, só imobilizou. O pé foi preciso fazer uma cirurgia com 7 parafusos, né, e 2 placas. Eu penso que as pessoas precisam prestar mais atenção nesses cuidados, né, nessas prevenções. O único lugar na minha casa que não tinha espaço de prevenção era exatamente aqui onde eu caí, que, como eu te disse, ficou sem o corrimão um período, porque as crianças que vinham brincar com minha filha faziam disso aqui um escorregador. A gente fica imaginando que acidente doméstico é só uma torção de tornozelo, alguma coisa. Não, foi um acidente doméstico grave, foi um acidente em cima de uma escada. Ela sofreu a queda e as múltiplas quedas relacionadas ao tombo da escada e o resultado final foram 2 fraturas bem graves. A vítima tem que se preocupar primeiro em conseguir chamar ajuda. Essa é a primeira coisa, desde que não se exponha muito, não se movimente bastante, porque ela precisa contactar um parente que esteja em casa, um vizinho. Se tiver com o celular na bolsa, liga para a pessoa mais próxima e ligar direto para o Corpo de Bombeiros. Caratinga, graças a Deus, a gente tem um serviço de Corpo de Bombeiros. Antes era um serviço de bombeiro voluntário, hoje temos um serviço de bombeiro militar, que vai ter a capacidade técnica de transportar essa vítima e prestar os primeiros socorros da forma mais adequada. Nós temos aqui na região uma forte incidência de convulsões e quedas da própria altura, principalmente em idosos, entendeu? Que tem essa maior incidência de queda da própria altura. O convulsionamento ocorre por quê? Convulsionamento, ele é uma falta de oxigenação no cérebro. Quando ela é intensa, quando ela é amena, como se diz, ela vai causar uma síncope,
Síncope é o famoso desmaio. Quando ela é de forma intensa, você vai ter o colapso e geralmente vai gerar a convulsão. O principal causa de acidentes é a queda de própria altura. A questão é que a queda de própria altura pode ser simplesmente você tropeçar e cair na superfície plana, mas pode ser tropeçar e cair de uma escada, como foi o caso da professora. É claro que o maior número de acidentes nossos são acidentes de trânsito, né? Porém, os acidentes domésticos têm uma fatia expressiva nesse bolo. E o que a gente chega num conceito de casa segura. Evitar tapetes, beiradas de pés de mesa que possam tropeçar, sandálias abertas, extremamente perigosas também para esse perfil de paciente que pode vir a tropeçar. A casa bem iluminada, a questão de colocar corrimão e piso antiderrapante em locais onde sabidamente são perigosos, como banheiro e escadas. Isso é extremamente interessante. Tem que ter cuidado, porque acidente acontece. Mas num caso como o da professora, que foi um trauma de maior energia, um trauma complexo, a gente pode falar em politrauma, poderia ter batido o abdômen, ter uma hemorragia, poderia ter batido a cabeça, ficar desacordado, graças a Deus não teve nada disso, mas ainda assim a gente tem que imobilizar para evitar outras lesões que sejam agravadas. Então o corpo de bombeiro chega, ele coloca uma imobilização nos membros afetados, vai avaliar se a pessoa está acordada, se está neurologicamente bem, vai sempre colocar um colar cervical. Isso aí está o grande problema, a pessoa às vezes tem uma fraturinha da coluna que só está doendo, mas no movimentar essa fratura pode instabilizar, ter um pinçamento de nervo, uma compressão de medula, com sequelas irreversíveis, né? Realmente ter noções de primeiros socorros faz toda a diferença. A rapidez no atendimento pode representar um tempo importante para manter alguém vivo. Só quem já precisou de atendimento de emergência sabe o que isso significa. Às vezes não percebemos como nossa própria casa esconde armadilhas que nem imaginamos e que podem resultar em situações bem sérias. Por isso é importante estar bem atento. Fique conosco, no próximo bloco vamos receber o pediatra Diogo Pena para conversar sobre prevenção dos acidentes envolvendo crianças. E em seguida a fisioterapeuta Juliana Reis explica os cuidados essenciais para evitar as quedas na terceira idade. Voltamos já!